O sol castigava as cercas de arame farpado da Fazenda Esperança, uma das maiores propriedades produtoras de soja do estado, onde o tempo parecia não ter pressa, mas as decisões financeiras corriam na velocidade de uma bolsa de valores global. Rodrigo, o homem que herdara aquele império aos 25 anos após a morte súbita do pai, era conhecido não apenas pela fortuna imensa que acumulava, mas pela frieza com que gerenciava seus negócios e seus relacionamentos. Ele era um homem feito de números e silêncios, um estrategista que nunca revelava suas cartas até que o jogo estivesse ganho. Enquanto você acompanha esta jornada, convido que se inscreva no canal para não perder outras histórias que, assim como esta, revelam as camadas mais profundas e surpreendentes do comportamento humano. A vida de Rodrigo mudou no dia em que seus olhos encontraram os de Suzy, uma funcionária contratada para a limpeza e organização da sede administrativa da fazenda. Suzy era uma jovem de 22 anos, de origem humilde e modos reservados, que trabalhava para sustentar a mãe doente na cidade vizinha. Em um mundo de luxo e ostentação, ela representava a simplicidade absoluta, alguém que raramente era notada pelos grandes gestores que frequentavam os escritórios de Rodrigo. O primeiro encontro entre eles não teve nada de grandioso ou cinematográfico, apenas a necessidade prática de um relatório que precisava ser entregue no escritório central. Rodrigo, acostumado a comandar exércitos de funcionários, percebeu algo diferente na maneira como Suzy organizava os papéis e na atenção que ela dedicava aos mínimos detalhes. Ele começou a procurar desculpas para tê-la por perto, iniciando conversas casuais que rapidamente se tornaram o ponto alto do seu dia. Para Rodrigo, Suzy era uma lufada de ar fresco em um ambiente sufocado por ganância e formalidades. Para Suzy, a atenção de um homem tão poderoso era um mistério que ela tentava processar com cautela, sem saber que aquele interesse despertaria sentimentos que mudariam o curso da sua existência. Vamos entender como um simples gesto de carinho pode desencadear uma tempestade quando o preconceito de uma família poderosa entra em cena, pois é preciso compreender que o poder muitas vezes é uma ilusão construída sobre bases frágeis. A família de Rodrigo, liderada por sua tia Helena, uma mulher que via o casamento como uma transação comercial para manter o patrimônio intacto, começou a suspeitar da proximidade entre o milionário e a humilde funcionária. Quando a verdade veio à tona durante um jantar de negócios, o choque foi imediato e o desprezo institucionalizado. Helena e seus primos não viam Suzy como uma pessoa, mas como uma ameaça aos seus planos de alianças estratégicas com outras famílias latifundiárias. Eles começaram uma campanha sistemática de humilhação contra ela, tentando forçá-la a pedir demissão através de boatos maldosos, tarefas impossíveis e comentários ácidos que buscavam destruir a autoestima da moça. Imagine que você está sendo constantemente vigiado e criticado por pessoas que se consideram superiores apenas devido ao sobrenome que carregam. Como você reagiria? Suzy agia com uma elegância silenciosa, mantendo a cabeça erguida, mesmo quando as lágrimas buscavam o caminho dos olhos, pois ela guardava um segredo que, se revelado, poderia derrubar a arrogância de Helena de forma definitiva. Rodrigo tentava protegê-la, muitas vezes confrontando sua própria família em discussões acaloradas que ecoavam pelos corredores da mansão, mas a pressão era imensa. Ele percebia que o preconceito de sua linhagem era uma barreira que ele mesmo não tinha visto antes, uma rede de intrigas que se fechava ao redor de Suzy. Ele começou a compreender que a riqueza pode comprar o conforto, mas não tem o poder de ditar o que o coração escolhe. No entanto, o ápice da humilhação aconteceu em um evento social anual realizado na fazenda. Helena, em um ato cruel, convidou Suzy para servir as mesas, tentando expô-la perante os convidados mais influentes da região, esperando que ela se sentisse inferiorizada ou cometesse um erro que a fizesse ser expulsa da propriedade para sempre. Naquele momento, diante de uma plateia que esperava o desastre, Suzy não hesitou.
Ela não apenas realizou seu trabalho com maestria, mas ao ser confrontada publicamente por Helena sobre sua origem e sua suposta falta de estirpe, decidiu que o silêncio não era mais a melhor estratégia. Com a voz firme, que silenciou todo o salão, ela revelou o segredo que carregava. O pai de Rodrigo, anos atrás, em um período de crise severa que quase levou a fazenda à falência, havia feito um empréstimo pessoal com um investidor anônimo que salvou o negócio. Esse investidor era o falecido pai de Suzy. Os documentos originais da fazenda, que garantiam a propriedade das terras, estavam em nome da família de Suzy como uma garantia de dívida que nunca foi totalmente quitada pelos termos legais da época. Na prática, a fazenda pertencia por direito jurídico e contratual àquela jovem que Helena tanto desprezava. O choque foi absoluto. Rodrigo, que sempre admirou o legado do pai, percebeu que a segurança financeira de sua família dependia inteiramente da integridade e da bondade da mulher que ele amava. A reviravolta foi completa. Helena, antes altiva e arrogante, viu seu mundo desmoronar não pela força, mas pela verdade. Suzy, agora dona da chave do poder, não agiu com vingança, mas com a sabedoria de quem conhece o valor real das pessoas além dos bens materiais. Ela não expulsou a família de Rodrigo, nem tomou a fazenda para si em um ato de desforra. Ela propôs uma reestruturação da administração, onde o talento e o trabalho digno seriam valorizados acima dos sobrenomes. Rodrigo, impressionado não pela fortuna, mas pela nobreza de caráter de Suzy, oficializou seu relacionamento com ela diante de todos. A família, sem opções, teve que aceitar a nova realidade, aprendendo, da maneira mais dura possível, que o preconceito é um custo alto demais para se pagar. Ao longo desta história, observamos como a arrogância cega e como a verdade tem o poder de restaurar o equilíbrio, mesmo nos ambientes mais hostis. A trajetória de Suzy nos ensina que a nossa posição no mundo não é definida pelo que os outros dizem, mas pela nossa capacidade de manter a dignidade diante dos desafios. Muitas vezes pensamos que o poder está em quem tem mais bens, mas descobrimos que o verdadeiro poder reside na honestidade e na coragem de ser quem somos. A lição aqui é clara: subestimar alguém por sua condição social é um erro que pode custar mais do que apenas a reputação. É um erro que apaga a humanidade de quem julga e revela a fragilidade de quem se sente superior. Você já passou por uma situação onde foi julgado pela aparência ou pelo seu cargo? Como você lidou com isso? O caso de Rodrigo e Suzy ilustra que, no final das contas, as máscaras caem e a essência sempre prevalece. A família de Rodrigo teve que aprender a conviver com a própria pequenez, enquanto ele e Suzy construíram um futuro fundamentado em respeito mútuo. A fazenda, sob nova direção, tornou-se um exemplo de gestão humana, onde os funcionários são tratados com a dignidade que sempre deveriam ter tido. A trajetória deles não foi apenas um conto de romance, mas uma lição sobre justiça, superação e o peso das escolhas. O amor deles sobreviveu ao teste do preconceito, não porque fosse fácil, mas porque era verdadeiro. E a verdade, como vimos, sempre encontra um caminho para emergir, independentemente dos obstáculos colocados por aqueles que temem a mudança. Este roteiro nos convida a refletir sobre o nosso próprio comportamento diante dos outros. Será que estamos deixando nossos preconceitos guiarem nossas ações? Será que estamos valorizando as pessoas pelo que elas são ou pelo que elas possuem? Suzy não precisou de títulos ou de uma linhagem nobre para mostrar que era, de fato, a pessoa mais poderosa naquele salão. Ela usou a verdade como ferramenta, e essa ferramenta foi capaz de transformar uma estrutura de opressão em um espaço de renovação. Ao encerrar esta narrativa, vale ressaltar que o karma, ou a justiça da vida, atua de formas que nem sempre conseguimos prever. Helena buscou humilhar uma jovem por considerá-la indigna, mal sabendo que estava humilhando a própria dona do seu sustento.
Esse é um lembrete poderoso de que nunca devemos tratar ninguém com menos respeito do que gostaríamos de receber, pois a roda da vida gira com uma precisão implacável. Rodrigo, por sua vez, aprendeu a olhar para além dos relatórios e das margens de lucro, encontrando em Suzy a parceira que não só entendia a complexidade do seu mundo, mas que trazia luz para os lugares mais sombrios da sua vida. Hoje, se você pudesse mudar uma atitude ou um julgamento que fez sobre alguém no passado, qual seria? A história deles nos deixa essa reflexão. Não é sobre ter a última palavra, mas sobre ter a coragem de ser justo e humano em um mundo que muitas vezes nos pressiona a ser o contrário. As transformações que ocorrem de dentro para fora são as únicas que realmente perduram. Suzy e Rodrigo provaram que, quando o amor se alia à verdade, não há sistema de poder que possa impedi-los de construir algo genuíno. A jornada deles chegou ao fim com a consciência de que, apesar das tempestades enfrentadas, a colheita foi justa e o futuro ficou livre das sombras do passado. Se você se sentiu impactado por esta lição sobre valores, verdade e a força inabalável de quem sabe o próprio valor, saiba que esta é apenas uma das muitas histórias que exploramos aqui. O poder da narrativa reside em nos espelhar e nos encorajar a ser melhores, a questionar o que nos é imposto e a valorizar o que é essencial. Estamos sempre em busca de trazer conteúdos que provoquem essa reflexão profunda, que façam você pensar sobre suas próprias escolhas e sobre como você interage com as pessoas ao seu redor. Chegamos ao final desta história emocionante, onde o preconceito encontrou a verdade e o amor prevaleceu contra todas as expectativas. Se esta narrativa tocou o seu coração ou fez você refletir sobre a importância de tratar todos com igualdade e respeito, não saia daqui sem deixar seu comentário abaixo. Queremos saber a sua opinião. O que você faria se estivesse no lugar de Suzy ao descobrir que detinha o poder sobre a família que a humilhou? Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo esse tipo de reflexão. Além disso, se você valoriza histórias de superação e reviravoltas que ensinam lições valiosas, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade que busca aprender com as histórias dos outros para crescer e evoluir. Não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, pois a justiça e o amor são valores que merecem ser espalhados. Agradecemos por ter acompanhado cada detalhe desta trajetória e nos vemos em nossa próxima história, onde desvendaremos novos mistérios e lições da vida. Lembre-se sempre, a verdade pode demorar, mas ela sempre encontra o seu lugar. Até a próxima jornada de reflexão e emoção. Mas a verdade, como Suzy descobriu da maneira mais árdua, não é apenas um ponto de chegada ou um veredito final em um tribunal de sentimentos. Ela é uma construção diária, uma estrutura que sustenta o nosso caráter quando o mundo decide que é mais conveniente abraçar a ilusão. Quando olhamos para a trajetória de superação vivida por ela, percebemos que o maior triunfo não foi a queda da família cujos nomes carregavam o peso da arrogância, mas a ascensão de uma mulher que, mesmo sob o fogo cruzado do escárnio, manteve o seu prumo intacto. A arrogância é, em sua essência, uma forma cega de insegurança, uma armadura pesada que pessoas pequenas vestem para tentar parecer gigantes em um cenário que, na verdade, não lhes pertence. A história de Suzy nos convida a observar o nosso próprio reflexo e a interrogar: quantas vezes abrimos mão da nossa autenticidade apenas para sermos aceitos em mesas onde não nos dão o devido valor? Muitas vezes, a pressão social nos empurra para um abismo de conformidade. Queremos pertencer a determinados círculos, queremos a validação daqueles que nos olham de cima para baixo, e nesse processo de busca, perdemos o bem mais precioso que possuímos, a nossa voz. Suzy, no entanto, em nenhum momento permitiu que a voz dos seus detratores abafasse a melodia da sua essência.
Ela compreendeu que o poder real não advém de títulos, de contas bancárias recheadas ou de linhagens que se perdem no tempo. O poder habita em quem é capaz de caminhar de cabeça erguida, mesmo quando o chão é liso e as armadilhas estão postas em cada esquina. É uma lição que se estende para além do contexto familiar ou corporativo. Trata-se da nossa ética pessoal diante das adversidades. Quando nos recusamos a jogar o jogo da desonestidade, mesmo quando temos a chance de retribuir o mal com o mesmo peso, estamos exercendo o nível mais elevado de inteligência emocional. Refletir sobre o comportamento daquela família é também olhar para a fragilidade das estruturas que se baseiam apenas no ter. Quando a crise bate à porta, quando as máscaras caem e a realidade se impõe sem filtros, o que resta? Se não há um fundamento de decência, de empatia e de respeito pelo próximo, o edifício desmorona sob o próprio peso. E é exatamente aí que a história da nossa protagonista se torna um espelho para a vida real. Quantas empresas, quantos relacionamentos e quantas amizades não seguem esse mesmo padrão de declínio justamente pela ausência de valores sólidos? O brilho momentâneo do sucesso construído sobre a opressão é um fogo que consome a si mesmo. Suzy, por outro lado, plantou sementes em solo fértil, cultivando relações humanas baseadas na admiração mútua e não na submissão. Talvez o ponto mais intrigante de toda essa narrativa seja o silêncio de Suzy. Em um mundo de ruídos constantes, onde todos sentem a necessidade imperativa de justificar cada passo e de responder a cada ataque, ela nos ensina que o silêncio pode ser uma arma estratégica e, acima de tudo, um refúgio. O autocontrole é o maior teste de força que um ser humano pode enfrentar. Não se trata de passividade, mas de uma resiliência ativa, onde a resposta não vem pelo ódio, mas pela demonstração de que o outro simplesmente não tem o poder de nos tirar do eixo. É um exercício de soberania sobre o próprio espírito. Quando paramos para analisar, a vingança é uma corrente que nos prende ao nosso agressor. Ao perdoar ou simplesmente seguir em frente sem olhar para trás, Suzy cortou os elos dessa corrente, libertando-se para viver algo que eles jamais seriam capazes de alcançar: a paz de espírito. Existem inúmeras lições ocultas nas entrelinhas do que foi vivido. Aprendemos que o preconceito é uma cegueira que impede o agressor de enxergar o valor de quem está à sua frente, privando-o de conexões genuínas e de aprendizados que poderiam enriquecer sua própria existência. A família que humilhou Suzy não perdeu apenas a sua posição de poder. Eles perderam a oportunidade de conviver com alguém que possuía a integridade que lhes faltava. O preconceito é um custo alto demais para se pagar. Um desperdício de energia vital que poderia ser direcionada ao crescimento e à colaboração. Por isso, ao compartilharmos esse tipo de conteúdo, nosso objetivo é romper esses ciclos. É fazer com que cada pessoa que acompanha essa jornada entenda que a dignidade é inegociável. Se você está passando por uma situação onde sente que o seu valor está sendo questionado pelo olhar alheio, sinta-se encorajado por este relato. A sua história não termina com a opinião de terceiros. A sua vida é um livro que você escreve diariamente, com escolhas que definem quem você é, independentemente das circunstâncias que tentam ditar o contrário. Não permita que o cinismo do mundo ou a falta de empatia de alguns apaguem a chama que você carrega dentro de si. A persistência em fazer o que é correto, mesmo quando ninguém está olhando, é o que constrói um legado duradouro. Suzy não buscou reconhecimento imediato. Ela buscou a coerência com seus princípios, e é essa coerência que a tornou uma figura inesquecível, não apenas para aqueles que a cercavam, mas para todos nós que aprendemos com seus passos. A caminhada em direção à maturidade exige coragem. Exige, muitas vezes, que nos afastemos de lugares e de pessoas que não condizem com a nossa verdade. Não é um caminho solitário, embora pareça ser em determinados momentos.
É um caminho de desapego, onde entendemos que o que os outros pensam sobre nós é um problema deles, não nosso. A autenticidade é um farol que atrai as pessoas certas e afasta as que não estão alinhadas com o nosso propósito. E ao final do dia, quando colocamos a cabeça no travesseiro, o que resta é o conforto de saber que fomos fiéis à nossa essência. Este é o momento de aplicar essas reflexões no cotidiano. Seja no ambiente de trabalho, nas relações familiares ou na convivência social, a prática da gentileza e da firmeza de caráter é o que nos distingue. Não precisamos ser perfeitos, precisamos apenas ser conscientes. A consciência é a luz que revela as armadilhas do caminho. Suzy, com toda a sua humildade e força, provou que o destino sempre reserva um lugar para aqueles que não se deixam corromper pelo sistema. O seu exemplo nos motiva a continuar, a não desistir diante dos obstáculos e a acreditar com convicção de que a verdade, quando acompanhada de uma conduta ética, é invencível. Agradecemos profundamente pela sua dedicação em fazer parte desta jornada reflexiva. Sua presença aqui é o que dá sentido a cada palavra, a cada lição extraída dessas trajetórias. Se você sente que esta reflexão trouxe clareza ou confortou seu pensamento, considere este convite como um chamado para continuar evoluindo conosco. O conhecimento se expande através do compartilhamento, e quando você traz esses temas para o seu dia a dia, você também está se tornando um agente de mudança, alguém que valoriza a justiça e a integridade acima de qualquer interesse passageiro. Continuaremos explorando as profundezas da condição humana em nossos próximos encontros, sempre buscando aquelas histórias que tocam a alma e provocam mudanças reais. Não se trata apenas de entretenimento, mas de uma construção coletiva de valores. A jornada de Suzy é apenas um capítulo em um livro vasto de experiências que precisamos analisar para entender melhor quem somos e para onde queremos ir. Mantenha essa reflexão viva em seu coração, pois a vida é movida por esses momentos de clareza, por essas instâncias onde a verdade brilha mais forte que qualquer sombra. Até a próxima, com a promessa de que continuaremos desvendando o que há de mais essencial e transformador no caminho da vida. O futuro é construído hoje, com as escolhas que fazemos e com a convicção de que, apesar de tudo, a verdade sempre encontra o seu lugar. Obrigado por ser parte fundamental desta comunidade que valoriza o que realmente importa. Siga firme, pois a sua história também merece ser vivida com dignidade e com a força de quem conhece o próprio valor. Até breve, em nossa próxima etapa dessa caminhada de descobertas e aprendizados constantes.